uma coisa que eu considero que foi muito importante na minha vida foi estudar madeira, porque quando o Joly que eu entrei para a USP, a convite dele para trabalhar com algas marinhas. Só que no dia que eu entrei, ele falou: Nanusa, já tem 8 pessoas no Brasil que trabalham com algas marinhas. E a anatomia vegetal só tem 2 pessoas, a Berta em São Paulo e o Milanês no Rio. O Brasil precisa de anatomista. Para mim, foi como um raio na cabeça. Tudo eu podia pensar, eu sempre gostei muito dos meus cursos na USP, mas nunca passou pela minha cabeça trabalhar com anatomia vegetal. E hoje eu falo para os meus alunos, a gente não gosta do que não conhece. Quando você começa a estudar, conhecer, tudo é maravilhoso. E foi o que aconteceu comigo. O Joly montou o laboratório lá de anatomia e eu tive que começar a trabalhar. Estava ganhando dinheiro, já salário. Aí através da Graziela Barroso, uma botânica maravilhosa do Rio de Janeiro, ela me falou: vá na Serra do Cipó pegar plantas, porque é maravilhoso lá. E lá tem a família de planta que você trabalha, que são as canelas de ema. E eu fui, conheci a serra, fiquei maravilhada. E peguei as canelas de ema, que é da família que eu trabalhei muitos anos, Velociácea, até hoje, né? Continuo. E realmente fiquei encantada e comecei a trabalhar com anatomia, comecei a me interessar. Eu até falo isso no primeiro dia de aula para os meus alunos, eu já falei, né? A gente não gosta do que não conhece. No momento que estuda, tudo modifica. E assim, o que aconteceu? Quando eu fazia anatomia, eu achava que não era nada importante. De repente, eu percebi que estava havendo a devastação na Amazônia, problema na Amazônia, inclusive na Mata Atlântica, eles estavam derrubando árvores para roubar madeira. E precisava de gente para conhecer madeira. Aí, o que eu fiz? Eu fui para o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ali que tem, na própria campus da universidade, fica o IPT. Eu fiquei 6 meses aprendendo madeira, anatomia da madeira, que eles trabalham com a anatomia da madeira para identificar madeira. E eu aprendi, e todo ano eu ficava 1 mês em Manaus, no INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ficava no INPA dando aulas para muitos que foram depois ser docentes e pesquisadores do Museu Goethe. Eles aprenderam madeira comigo, e hoje em dia, quem faz análise das madeiras que vão ser exportadas, ou foram ex-alunos meus, ou alunos de alunos meus. Quer dizer, eu tenho isso no meu coração, muito feliz de ter acontecido isso. Mas, além disso, eu organizei campanhas aqui no estado de São Paulo, quando, por exemplo, o governador tinha resolvido que iam tirar a Mata Atlântica de Calcaia do Alto para fazer um aeroporto internacional. Imagine se tirasse a Mata Atlântica, o que teriam? Iam tirar tudo da Mata Atlântica lá de Calcaia do Alto, aqui perto de São Paulo, porque um aeroporto internacional, veja tudo que é hotel, todas as coisas que vão junto desse aeroporto. Aí eu liderei uma campanha, Defenda o Verde de Calcaia. Olha, foi uma campanha tão bonita. Foi quando eu conheci o André Franco Montoro, na época ele era senador. E ele me ensinou que eu deveria fazer uma ação popular, e eu encabeçaria essa ação popular
e muitas pessoas assinando, e para evitar que fizessem o aeroporto lá em Calcaia do Alto. Aliás, o Paulo Nogueira Neto, na época, ele era secretário especial do meio ambiente. E ele, além de colega meu, era muito meu amigo. E ele que me avisou, Nanusa, estão fazendo uma prospecção lá em Calcaia, já derrubaram uma faixa grande de mata para ver a pista do aeroporto, como é que vai ser e tal. Eu tenho certeza que você não vai consentir uma coisa dessas. Eu falei, deixa comigo. Aí convoquei, quem estiver... Fiz uma convocação, na época já tinha televisão até. Chamei pela televisão para o Randall Marcos, era um repórter que estava sempre atrás de mim. Tudo que ele sabia que eu ia fazer, dava assunto para ele, né? Então, ele chamou todo mundo, botou no jornal, saiu no jornal, na televisão, reuniu um monte de gente lá na USP e todo mundo disposto a ajudar a defender o verde de Calcaia. E foi uma campanha vitoriosa. Não foi construído o aeroporto internacional, foi para Guarulhos, que já estava tudo devastado. Então, isso para mim foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Bom, então, quando eu voltei, eu tive uma bolsa de pós-doc em 1969. Eu fui de 69 a 70, eu fiquei um ano na Inglaterra, de 68 a 69, por aí, fiquei um ano lá. E quando eu voltei, ia sair uma excursão para Paranapiacaba. Paranapiacaba é uma reserva que foi implantada pelo Rene, ele era diretor do Jardim Botânico de São Paulo, e resolveu criar aquela reserva. E no livro de abertura da reserva, imagine que coisa linda que ele escreveu, esta reserva... Eu não consigo nem ler o livro, eu choro, mas eu vou falar, acho que falar não vou chorar. Esta reserva foi implantada para que o povo brasileiro saiba, na posteridade, como era o Brasil quando aqui chegaram os portugueses. Nenhuma planta, nenhum animal deverá ser trazido para cá ou tirado daqui, para que ela continue virgem como era na época que os portugueses alcançaram o Brasil. Aí, aquela reserva maravilhosa, todo ano eu ia com os alunos lá, antes de viajar, né, E no dia que eu cheguei, na semana que eu cheguei, falei, eu quero ir com vocês, eu estou com saudades de Paranapiacaba. Quando eu cheguei, perguntei para o pessoal, os que tomavam conta, aconteceu algum fogo por aqui? O que está acontecendo? As cascas das árvores, que eram sempre cheias de epífitas, estavam no chão, caía a casca inteira, ficou um paliteiro, aquelas árvores maravilhosas, sem casca depois, sem casca de árvore, porque morriam as folhas, morriam. Eles falaram, olha, veja aquela fumaça preta que vem de Cubatão, a senhora não está vendo? Veja a folha. As folhas ficavam cobertas com aquela fuligem. Eu falei, meu Deus, estão morrendo as folhas, a árvore morre e caem as cascas e as epífitas no chão. Eu falei, meu Deus, o Rene, se estivesse aqui, ia morrer. Meu Deus, como pode ser uma coisa dessas? Aí eu comecei a fazer uma campanha, chamei televisão, chamei jornal, todo mundo para falar, está morrendo Paranapiacaba, está morrendo a Mata Atlântica graças à poluição de Cubatão. E foi uma campanha tão grande que as usinas de Cubatão foram obrigadas a colocar filtro nas chaminés. Depois que eles colocaram os filtros nas chaminés, desde 69, 70, mais ou menos, começaram a botar os filtros, está recuperada a mata em Paranapiacaba, está linda, voltou a ser o que era. Então, isso eu achei fantástico ter conseguido isso.
E aí, todo mundo me procurava, qualquer coisa errada que havia em algum lugar. A senhora não quer ir falar sobre esse problema que está acontecendo e tal? Eu falei, bom, o que podia, eu volta e meia eu ia ajudar, ia para o interior. Mas o que foi melhor de tudo foi que o Montoro era, na época, senador. E ele que me indicou, me orientou a fazer uma ação popular, a fazer uma ação popular contra o governo. Não, o Montoro ainda não era, ele era senador. E para dizer que estava acontecendo a Mata Atlântica morrendo, e se não fosse colocar filtro nas fábricas, e morreria toda a Mata Atlântica de toda a Serra do Mar e tal. E, finalmente, eles começaram a colocar filtros, e até hoje tem filtro, e a reserva foi totalmente restaurada. Muito bem, com isso, fiquei amiga do Montoro. Qualquer coisa que ia acontecer de meio ambiente, ele me chamava. Ou então eu chamava e ele ajudava a resolver. E quando ele foi governador, ele me chamou para ser assessora de meio ambiente. Eu tinha até uma sala lá no palácio, pena que na época eu não tinha celular, senão teria fotografado. Sala da Luísa de Menezes, assessora ambiental. Mas foi realmente extraordinário. E durante esse período que eu fui assessora do Montoro, eu contei para ele que estava havendo um problema muito sério entre a Praia de Santos e a Praia do Rio de Janeiro. As praias todas. Porque todo mundo sabe, se não souber, não sabem, para os que não sabem, o mangue é onde os levinos, os peixes, botam ovos. E quando entra a maré, eles deixam os ovos. Quando os levinos, os peixinhos, nascem, com a maré vão para o mar. Então, é muito importante o mangue como um berçário dos peixes. Era não só importante o mangue, como a mata de restinga, estavam destruindo tudo, estavam fazendo condomínios que iam do mar, porque era lindo naquela época, não tinha poluição ainda, né? Ia do mar até a costa, subia até a serra, os condomínios. Eu falei, vai encher de condomínio, vão acabar com as praias, vão acabar com os berçários. Aí eu fiz uma campanha para não... não, eu falei, consegui convencer o Montoro da necessidade de fazer uma reserva de preservação permanente. E ele criou essa reserva de preservação permanente entre Santos e Rio de Janeiro. E essa reserva, que o atual ministro está querendo acabar com as reservas de preservação. Claro que ele colocou também as reservas de beira-mar. Mas, se Deus quiser, não vai acontecer. Esse Salles, né, que entende nada de nada. Bom, o que é mais importante é que foi preservado o mangue todo até hoje, do mangue restinga ao longo das praias entre São Paulo e Santos e Rio de Janeiro. Então, isso foi realmente algo que eu considero extremamente importante, ter trabalhado e conseguido isso.